cara, eu acho que o Bolsonaro pode passar. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar com vocês aqui. É ótimo, eu leio vocês todos os dias há muitos anos. E várias Por, vezes por por isso, dia, por, porque i- rede por, i- por, social. por, por, i- por isso que eu duvidei um pouco da sua sabedoria, mas tudo bem, vamos lá. Mas eu não tenho só você. Mas diz, ô querido, o que é que você está achando? Cara, olha, eu acho que a gente tem que olhar para fora, né? Quando a gente olha para fora, passou o tempo da globalização, a gente entrou numa época que eu estou chamando, por falta de nome melhor, de desglobalização. Né? A gente tem um retorno forte da direita e da extrema-direita. A extrema-direita na Casa Branca, estamos falando aí agora. Está na Hungria, está em toda parte, está na Argentina. Então, é assim, eu acho que o bolsonarismo pode passar, mas a extrema-direita não vai passar. Né? Exatamente. Você pode ter uma reencarnação da figura de extrema-direita. O Tarcísio apareceu ainda, como se fosse um. Eu disse apresentando agora exatamente como se fosse uma espécie de boneco de posto, não, é uma espécie de reencarnação, uma espécie de novo Bolsonaro. Eu sou o sucessor do Bolsonaro, quer dizer. Quando ele diz isso, é muito difícil a gente dizer que se ele quer ser sucessor de Bolsonaro, ele não vai querer ser sucessor também em outros aspectos do bolsonarismo, né? Que é o extremismo, que é o projeto de ditadura. Entendeu? Então, a gente está num momento complicado em que a gente se livra de uma. Você mata uma barata, aparece outra. Entendeu? Então, eu acho que. Eu estava brincando outro dia, dizendo que esse pessoal que é contra o julgamento do Bolsonaro, estou falando do Paulo Figueiredo, né, que isso aí é a revolta da barata contra o Detefon. Então, é que aparece outros, entenderam? Então, a gente vai se livrar desses para tentar dar um exemplo. Mas vocês veem que, ao mesmo tempo que a gente está tentando se livrar punir o golpismo da extrema-direita, a gente tem uma direita institucional que supostamente deveria ser moderada e que não tem nenhum problema, na verdade, em tentar encampar simultaneamente um projeto de impunidade desses mesmos golpistas para poder entronizar para o ano que vem a candidatura do governador Tarcísio Freitas. Entende? Então, fica um negócio muito complicado, porque é uma direita que tem muito pouca adesão, né? A democracia constitucional, tal como a gente conhece, de 1988 para cá. Quando a gente olha para esse centrão, né, essa direita que eu chamo de direita institucional, quer dizer, não é nem só de extrema-direita, não. O que a gente vê de 2015 para cá, 2015, 2016 para cá, é uma espécie de um projeto de autonomização desse centrão, em que ele não quer nem mais estar sujeito àquele presidencialismo de coalizão antigo, que foi criado pelo Fernando Henrique, foi seguido pelo Lula, foi seguido pelo Dilma, não é? Tanto que ele se abocanhou um pedaço imenso do orçamento, e também não quer mais ficar sujeito às interpretações da Constituição que são feitas pelo Supremo Tribunal Federal, que na Constituição, né, é previsto expressamente como guardião da Constituição. Então, a situação desse centrão é uma coisa muito estranha, porque supostamente ele quer ficar numa democracia na qual ele não reconhece, ele questiona, de um lado, em busca da impunidade, em busca de liberdade para fazer mal feito, a autoridade do Supremo Tribunal Federal, e, ao mesmo tempo, ele fica flertando com candidatos que, não só candidatos, eles apoiaram Bolsonaro também, que também não tem comprometimento com essa ordem constitucional, entendeu? Então, no fundo, se isso não é um golpismo aberto, isso é um meio golpismo, é um proto-golpismo, que para mim já é golpismo de qualquer jeito, entendeu? Agora, Christian, me diz uma coisa. O Tarcísio, você acha que ele é muito diferente do Bolsonaro? Eu estou falando em termos de ideias, dessas coisas todas, que se ele se elegesse presidente, ele seria, vamos dizer, uma versão amena do, do Bolsonaro, ou até por terem tido a mesma formação, ambos militares, depois saíram até com a patente de capitão os dois, mas isso não significa necessariamente que eles se equivalem ou não. Enfim, Capitão Tarcísio, América. Capitão América. Capitão América, né? Pedir Capitão Trump. Quer dizer, eles são muito diferentes. Cara, eles têm diferenças de temperamento, né? Temperamento. Mas o problema é o seguinte: quando a gente olha a perspectiva, vamos imaginar Tarcísio presidente da República,
É assim, ele tem mais desenvoltura, ele é mais inteligente, ele é mais esperto, ele também sabe usar os outros, né, as pessoas. Inclusive o próprio Ele também Bolsonaro. sabe o quê? Usar Ele- as pessoas, usar o Bolsonaro, usar. Ele tem uma. Por incrível que pareça, ele tem menos caráter. Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. Ele é Uhum. mais imprevisível do que Bolsonaro, porque Bolsonaro é burro, e é mais, obviamente, radical. Entendeu? O Tarcísio é mais capaz de se mover um pouco mais para a esquerda e para a direita. Acho que congelou. Congelou aqui para mim. Vamos ver se vou. Deu uma travada, então avisa Algo- para o Christian. Voltou? Voltou. Sim, Tinha dado uma travadinha. Isso, é uma chateação. Eu estava é. dizendo, ele é mais esperto, digamos assim, politicamente, do que o Mais Bolsonaro. esperto do que Mais Bolsonaro, é? oportunista. É isso. É esperto com X. Entendeu? Esperto com X. Do que Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele é um palhaço de um número só, né? Que é aquele radicalismo total, e ele é muito previsível porque ele não é muito inteligente do ponto de vista político, né? Tanto que ele totalmente só confia na família, aí se só confia na família também, mesmo da direita, não vão confiar muito em você. Então, vamos imaginar o que acontece. Vamos imaginar que o Tarcísio esteja se fazendo, né? Se fazendo de radical para pegar os votos de Bolsonaro, né? Para mim, quem se faz radical, radical é potencialmente é. Agora, imagine o seguinte: se ele vira presidente, ele vai ter a maioria do Congresso do lado dele, se for esse Congresso que está aí. Ele vai ter o Centrão do lado. É óbvio que você vai dar uma emparedada no Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal não vai poder mais julgar os políticos, o Supremo Tribunal Federal vai ficar na defensiva em tudo que diz respeito ao. Vai ser muito mais difícil no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, Tarcísio dá o indulto, o Congresso apoia, ou então dá anistia. O preço do Supremo pagar para declarar a inconstitucionalidade do indulto ou da anistia é muito maior que hoje, do que você tem o Lula do lado do Palácio do Planalto. Entendeu? E tem outra coisa. Quando você olha em volta, você olha Estados Unidos, Trump, olha Milley, olha o que está acontecendo nos outros lugares, um cara como o Tarcísio teria todo incentivo para radicalizar, porque hoje em dia, ser de direita, o que tá começando a aparecer é que o normal da direita é ser extrema-direita. Isso parece que é o mood, o trend, como se diz lá na terra do bananinho, no país do bananinho, o trend, entendeu? Então, você acaba tendo incentivos para ter radicalidade. E, certamente, se você começar a achar que o projeto democrata, que agora está virando projeto de esquerda, né? A democracia liberal para esses caras é coisa de esquerda, coisa de comunista. Pois É é. a democracia de 88. Né? Se você acha que ter autonomia internacional, da política internacional, é estar com o BRICS, então, do outro lado, o que o Tarcísio faria? O que o presidente se alinhar com o Trump? E aí o projeto é o projeto de inserção subalterna no projeto Make America Great Again, que é esse negócio de você virar província, né? Província dos Estados Unidos, como o Milley se propõe a fazer. Será que o Tarcísio não ia participar da Internacional Reacionária? Do Steve Bannon, junto com o Milley, junto com o Orbán, junto com esse pessoal? Você está entendendo? Assim, aí eu estou raciocinando como se fosse um jogo de xadrez, no qual não interessa muito se é o Tarcísio, se é o Caiado, você acaba se. A sua margem de manobra não é tão grande assim. E você acaba se enquadrando naquelas circunstâncias, naqueles constrangimentos que existem naquele momento em que você está exercendo o poder. Então, essa questão de se o Tarcísio é ou não é, na hora H ele vai acabar se enquadrando. O que, que ele haveria. Então, assim, o que a gente fica pensando é que ele seria um Milley, só que com maioria do Congresso. Tá? Bem que na Argentina a Suprema Corte quase não existe. Tá? Mas ela não faz contrapeso. Aí quem faz contrapeso é o Congresso. Mas aqui no Brasil você tem o contrário. Você tem o Tarcísio, você tem a maioria no Congresso e o Supremo ia ficar cantonado, entendeu? Que é o sonho de toda a extrema-direita no Brasil. Então eu não acho muito auspicioso para a democracia, não. Agora,
é ato de inteligência do Tarcísio o Lula chamar ele para briga, porque o Lula chamou claramente há uma semana ou há 10 dias, quando disse, não, vai ser o Tarcísio mesmo, ele só existe por causa do Bolsonaro, enfim, não sei o quê. Claro que aquilo era uma provocação. É inteligente ter entrado na provocação do Lula, porque ele entrou. Mas eu acho que ele não tem alternativa. Tarcísio quer ser presidente da República. Eles acham que, para ser presidente da República, ele tem que ser ungido sucessor de Bolsonaro, reedição. Bolsonaro 2.0, para poder pegar os votos do Bolsonaro, né? É claro que por aí também você tem que liquidar a família Bolsonaro. Por isso que o Eduardo fica histérico lá nos Estados Unidos, metendo pau no Tarcísio. E é por isso Claro. também que o Tarcísio se jogou agora nessa história de que não, eu vou fazer tudo, vamos fazer agora anistia, para ver se você convence o Bolsonaro, que está lá apavorado, lá com as calças todas sujas, entendeu? Dizer, eu vou apoiar esse cara, porque esse cara tem apoio do Centrão para conseguir passar a anistia para mim. No fundo é isso. Né? E se virar presidente, então, me dá o indulto. Todo esse negócio, no fundo, do ponto de vista do cálculo, é para convencer o Bolsonaro a apoiá-lo. Tá? E esse apoio, num primeiro momento, não é para vencer o Lula, é para conseguir que o Bolsonaro não apoie alguém da família dele, e muito menos caiados ou zebras. Ou, perdão, zemas. Zema, Zema. entendeu? É para isso. Tá? Agora, para o Lula, assim, qual é a estratégia do Lula e do PT? É vender sempre a candidatura do Lula como sendo a candidatura da defesa da democracia contra o golpismo e contra a possibilidade da ditadura por parte da direita. Então, para o Lula, né, é defender a soberania brasileira contra o Bolsonaro. O negócio é manter a ideia de que os bolsonaros continuam aí e a ameaça do golpe continua aí. E não precisa de muito esforço, né, para convencer alguém que tenha 3 neurônios disso, né? Porque, de fato, eles simbolizam a intervenção internacional, a intervenção estrangeira no Brasil, e significam um governo que vai aderir, na verdade, a esse projeto de inserção subalterna, que é o que o Trump tenta vender para o resto da América Latina. Entende? Então, isso interessa ao Lula, porque, de novo, não conseguimos nos livrar dessa proposta de ditadura da extrema-direita, que é o candidato da direita e que é a proposta de intervenção estrangeira, e eles são os candidatos dos ricaços, dos maus patrões. Pronto, você já tem um discurso todo montado. Agora, Complicado é você acha. ter um adversário que não esteja com o carimbo de Bolsonaro na cara. Agora, você acha que o Bolsonaro acaba apoiando ele ou o Bolsonaro vai dizer, puxa, se esse cara é melhor eu lançar um filho, mesmo que a gente perca, mas pelo menos mantém aqui com a gente esse balaio de votos? Ou vamos não, vamos acreditar aí que pelo menos o Tarcísio vai me soltar, vai me absolver, vai me perdoar, indultar, o que seja? O que é que o Bolsonaro vai fazer? Porque eu acho que na hora, Cristian, mas eu posso estar completamente errado. Aliás, de vez em quando estou mesmo. Na hora em que o Bolsonaro disser abençoar, Deus te abençoe, é você, Tarcísio, vamos lá, etc. Tal, o Bolsonaro mal será consultado daí em diante. Primeiro, porque ele está preso, não terá essa liberdade toda. Segundo, porque ele já abençoou e acabou-se. Você acha que ele abençoará logo? Ou abençoará mesmo mais adiante? Ou ele ainda ficará hesitando, Bolsonaro? Eu voltei. Aí. Eu posso repetir a pergunta, quer que eu repita? Tá me ouvindo? Tô alto. Eu quero saber o seguinte: e você acha que o Bolsonaro vai dar essa bênção a Tarcísio e acabou-se? Ou ele vai ficar pensando, puxa, se eu abençoar o Tarcísio, aí meu balaio de votos é transferido de alguma maneira, e eu estou fazendo isso para quê? Só para ganhar o indulto? Claro, já seria uma coisa boa para ele que estará preso. Mas você acha que ele vai fazer isso? Olha, eu acho que a estratégia dele é adiar ao máximo que isso aconteça, isso anunciar o apoio na 25ª hora, entendeu? Porque quanto antes ele fizer isso, mais barato sai o apoio dele. Né? O interesse do Bolsonaro é vender o mais caro possível o apoio para qualquer pessoa, né? Para que tenha a bênção dele. Né? Então, por isso que o Tarcísio resolveu pagar o preço tão alto como agora, né? De se mostrar a anistia sim, a justiça não é confiável,
entendeu? O Bolsonaro é pessoa maravilhosa, fantástica, democrata, o povo brasileiro quer anistia. Ele está pagando esse preço para tentar convencer Bolsonaro. Agora, é muito difícil ele resolver agora que ele não vai querer que o Flávio seja o candidato, que o Eduardo eu acho que vai estar em outra. Bom, ele já se mudou para os Estados Unidos, não tem mais nada no Brasil, né? Ele já virou americano, já virou É, cidadão é, da Já é. Disneylândia, de Orlando, né? Que é a cidade dos sonhos, é. né? É o Fritador de paraíso hambúrguer. cultural do bolsonarismo. É a Disneylândia, entendeu? Ele vai despachar do castelo da Cinderela, igual o pai ali, né? Quando ele Agora, fugiu. Mas se o só um Tarcísio não minutinho, aproveita Guga. esse momento, ele tá fora, não tá não? Do jogo, porque se ele deixar o Bolsonaro apoiar outra pessoa, ele não vai conseguir mais o espólio do bolsonarismo daqui a 4 anos. Talvez o pensamento dele não seja esse, ou é agora ou não é nunca. Sei, cara, a gente está em setembro, não sei se é o agora, né? Na verdade, eu acho que ele está aproveitando o momento, porque é o momento de maior pânico do Bolsonaro, porque né, porque o julgamento está correndo e daqui a pouco vai sair o acórdão, vai É, sair a decisão condenatória. Então, ele está querendo jogar com a esperança do Bolsonaro no momento em que ele está mais desesperado. Porque você imagina um sujeito como o Bolsonaro, que comete crime desde 20 anos de idade, sempre à sombra da lei, sempre de barra da impunidade. Um cara como esse jamais imaginou que um dia iria para a cadeia. Mas nunca. Você teve que chegar com 70 anos de idade para ir em cana pelos crimes que ele cometeu, entendeu? Então, eles estão jogando, na verdade, com esse pânico. Não é, esse timing não é à toa. Esse seria o timing perfeito na cabeça do Tarcísio e do pessoal do Centrão, dos Círios Nogueiras e companhia, não é que no momento em que ele seja condenado, ele passasse o bastão. Mas o Bolsonaro é um sujeito que, por natureza, é indeciso. Ele não tem cérebro político. Tá? Ele não sabe se ele. Por exemplo, o Lula, antes de pensar se ele ia para a cadeia ou não, ele estava pensando no futuro. Ele estava pensando no futuro do PT e estava pensando no jogo institucional. Então, ele foi para a cadeia, fez uma aposta da via institucional e depois foi solto. O Bolsonaro só pensa nele, na pessoa dele. Se você garantisse que ele poderia sair da cadeia, se ele tivesse alguém que garantisse a ele 100% que ele pudesse sair da cadeia ou não ir para a cadeia e levar todo o dinheiro que ele juntou e não fazer mais nada, ele topava. O problema é que ele não tem certeza de quem vai poder oferecer isso para ele. Se são os filhos, se é o Centrão, se ele vai poder garantir o saco de votos, porque ele só tem esse ativo, ele só tem esse tesouro, que é o fato dele ter o recall da extrema-direita de 2018, da eleição de 2018 e da eleição de 2022. Ele sabe que na hora que eleger um outro presidente de direita, ou se tiver um outro candidato bem votado da direita, mesmo que não ganhe, ele está liquidado. E aí o medo que ele tem, com toda a razão, é que ninguém mais lembre dele. Tá? Porque você sabe que ele nunca deu uma unha para ninguém, né? Lembra essa história de que ele não carrega feridos? Então, ele não é. carrega feridos. Então, assim, na hora que ele não tiver mais valor nenhum, não vai ter ninguém atrás dele, salvo os filhos, que são da família. Então, ele vai colher o que ele. Então, nesse caso, Cristian, o Tarcísio vai ter que esperar pelo menos até fevereiro, março, porque o prazo de desincompatibilização acaba no início de abril. O Tarcísio vai ter que confiar que Bolsonaro vai acabar se entregando a ele, Tarcísio. Uhum. Mesmo que isso aconteça e vai ficar como até lá? Eu acho que Bolsonaro, não entregando a rapadura agora, vai ter que entregar mais na frente. O que o Tarcísio está fazendo? Ele está querendo mostrar para Bolsonaro que ele tem poder, que ele tem o Centrão do lado dele, que ele será o candidato do Centrão, que o Centrão está disposto a bancar uma anistia ou um indulto, e que um candidato como o Flávio Bolsonaro ou o Eduardo, seja lá quem for, não tem chance. Que Tarcísio é a única chance que o Bolsonaro tem de sair da cadeia ou, ou reverter inelegibilidade, embora eu acho que inelegibilidade é impossível. Inelegibilidade não interessa nem ao Centrão, Tarcísio, não interessa a ninguém. Na verdade, o que ele Claro. vai vender é a possibilidade de sair da cadeia. Porque voltar, ele não vai voltar. Mas aí que está, ele acha. De um lado, tem gente dizendo a ele que ele tem que decidir na última hora. Tem dizendo a ele que ele não pode confiar em ninguém, né? Que é a família dele, não são os filhos. Né? Claro. Que ele não pode fazer nada disso, que ele tem que ficar dizendo que vai ser candidato, né? Que tem que acreditar no Trump, que o Trump vai mandar outro tarifaço, que o Trump vai mandar
sei lá, vai mandar uma esquadra aqui para o Rio, vai mandar um porta-aviões, vai mandar os Marines descerem lá do Paranoá. O diabo, entendeu? Para pressionar até o último instante. E do outro lado estão o Centrão e Tarcísio, na verdade, jogando contra isso, querendo que faça essa unção sagrada, que sagre, né? Essa sagração de Tarcísio de Freitas como candidato do bolsonarismo. E o Bolsonaro, que é um cara indeciso, que é um cara que não. A gente viu nesse negócio, o governo dele o tempo inteiro, né? Mesmo nesse negócio do golpe, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai para cá, ele não sabe o que fazer. Ele não é estadista, né, cara? Ele não tem firmeza, ele é um lacrador. Então, é essa situação aí. Quem vai ficar com o saco de votos de Bolsonaro? Entendeu? Então, é uma questão de timing. Eu acho que o timing vai ser isso. Ele vai acabar se entregando para o Tarcísio mesmo. Não sei se numa costura com a vice-presidência, não sei se dada para o Flávio, ou para a esposa, alguma coisa assim. Se bem que ele também não confia na esposa, né? Christian, eu queria te agradecer muito a tua participação, mas é porque já está acabando o programa, só temos mais poucos minutos.